Boa tarde, vou falar do Não Pense Comigo, então vou falar do transtorno afetivo bipolar, que não é filosófico, é uma questão mais pragmática, ciência, né? E é uma doença que atinge 1 a 5% da população, ela é extremamente impactante na vida do indivíduo, ela torna a questão da funcionalidade, da socialização, da questão laboral, ela gera uma confusão muito grande na vida do indivíduo, porque o indivíduo normalmente ele não adere, 50% dos pacientes não aderem, né? Porque não tem juízo de morbidade. E o diagnóstico não é um diagnóstico que se faz de uma forma simples, é um diagnóstico que se faz com uma média de 5 anos de tratamento, sabe? E se você tem aquela ideia que você quer logo chegar no psiquiatra e ter um diagnóstico, essa é uma ideia completamente equivocada, né? O importante é sair dali com uma história construída, com sintomas bem descritos, com uma conduta bem feita, apagar o fogo para depois você ir cavando a questão da patologia que está por trás, até para você ter uma ideia de prognóstico. Agora, você pensar que simplesmente o nome vai definir quem você é, o nome de uma doença não define quem você é. O que define quem você é a forma de como você gera a sua vida, né? E algumas doenças alteram realmente essa forma como você consegue gerar, fazer a gestão da sua vida. Tanto que ninguém escolhe no meu consultório, né? Ninguém senta na minha frente porque quer. Todo mundo vai lá porque tem alguma patologia. Ninguém, vou lá porque eu estou bem. Não, todo mundo me procura, normalmente com uma média de 2 anos de sofrimento. E o transtorno afetivo bipolar, ele é um pouco mais difícil porque o paciente não tem o juízo crítico, o juízo de morbidade, para saber que aquilo é uma patologia grave. Então ele deixa de fazer o acompanhamento porque ele não se vê doente. Então normalmente ele é levado pelo familiar, normalmente na fase de agitação, que gera extremo prejuízo, hipersexualidade, fala acelerada, pensamento de grandeza, gastos totalmente inadequados, um comportamento inadequado frente a terceiros. Então expõe o paciente demais na vida laboral, na vida social, e isso obviamente marca de certa forma aquele indivíduo no espaço onde ele acaba residindo. Então é um diagnóstico difícil, ele se confunde às vezes com esquizofrenia, ele se confunde com transtorno de personalidade borderline, ele se confunde com transtorno abusivo de substâncias. É importante a gente dizer, não se faz o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar mediante o uso de uma substância. Primeiro, você tem que retirar a substância para depois você fazer esse diagnóstico. É uma doença que tem um tratamento que é um tratamento que leva a pessoa para a fase do normal, né? Então, é bem diferente de outras patologias. Essa ideia de um prognóstico positivo, né, que traz o indivíduo para a faixa do normal, é sensacional, e isso é um dos motivos pelos quais você tem que levar esse indivíduo realmente para o tratamento. Normalmente se usa estabilizadores de humor ou antipsicóticos, até antidepressivos em alguns casos, muito menos. E a gente tem substâncias clássicas, né? Não vou citá-las porque também, senão as pessoas até fazem uso. Mas a confusão que muitas pessoas têm hoje em dia é com o transtorno bipolar com um transtorno de personalidade borderline, né? Ele fala, ele é bipolar porque ele varia, acorda de manhã de um jeito, no meio do dia já está de outro. Isso é um transtorno de alteração de emoção, é uma emoção instável, é uma instabilidade emocional. O transtorno bipolar ele envolve tempos maiores de alteração. O humor é um estado mais crônico, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Então são situações diferentes, que são difíceis de abordar em alguns momentos, difíceis de fazer essa avaliação, mas a dica que eu deixo é que mediante, como toda situação, mediante uma alteração de comportamento com prejuízo na vida laboral, afetiva, social, você não deixe de procurar um profissional, porque o seu cérebro é o que você tem de mais importante. Um abraço, valeu!